Olá, pessoal que me acompanha no canal. Demorei para postar um vídeo, estava preparando o vídeo quando essa pandemia nos pegou de surpresa, né? Daí então eu comecei a analisar o problema da pandemia e daí eu resolvi adiar um pouco mais em busca de Deus, para falarmos sobre assuntos que são mais complexos, profundos, onde nós vamos analisar muitos aspectos. E por isso eu estou postando esse vídeo em busca da verdade. Eu estou na rua, então se de repente vocês ouvirem um barulho extra aí, é do cotidiano mesmo, não tem como impedir isso. E hoje eu gostaria de falar sobre Em Busca da Verdade. Porque entendemos a verdade do que está acontecendo ao nosso redor é importante, principalmente nessa época de pandemia, né? E por que eu estou colocando esse assunto em pauta? Porque existem outros assuntos que são muito mais importantes do que simplesmente uma pandemia. Existem perguntas que calam dentro da gente, de cada um de nós, perguntas profundas. Para que vocês tenham uma ideia, só em 2016, segundo dados estatísticos, com as guerras, foram 180 mil pessoas que morreram pelo mundo afora, fora as consequências da guerra em si, o que veio depois disso daí, mas só mortes nas guerras, 180 mil pessoas, isso dá uma média de 500 pessoas por dia, e é triste saber disso, claro, com certeza. Mas em 2018, no Brasil, só no Brasil, morreu 1.316.719 pessoas que estavam envolvidas na área da saúde, entre doenças cardíacas, câncer, entre outras mortes por problemas respiratórios, mais as mortes de assassinatos, acidentes de trânsito. Isso dá 3.607, mais ou menos, numa média por dia. E ninguém noticiou tudo isso, ninguém deu foco a essas notícias. Mas estão usando aí a pandemia como foco jornalístico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, deram foco a essas mortes, né? Então, saber a verdade, por que ela é importante para a gente? Saber a verdade e buscar a verdade a respeito de doenças contagiosas, né? Saber a verdade sobre esse assunto é uma questão de vida ou de morte. Por exemplo, pense em como foi importante a humanidade descobrir a resposta a essas perguntas. Lá no passado, as pessoas tinham muitos medos, temores sobre pandemia, e aí tinha muitas informações desencontradas, porque na realidade não se tinha informação. Por muitos séculos, ninguém conseguia responder a essa pergunta. Enquanto isso, milhões de pessoas morriam por causa de doenças e da epidemia, por causa dessas doenças epidêmicas. Por fim, os cientistas encontraram a verdade. Os verdadeiros cientistas, não os cientistas alarmistas que existem por aí, que falam, que acham e que teorizam as coisas, não? Por fim, quando os cientistas descobriram a causa
a causa dessas doenças, desses ciclos epidêmicos que eram causados por bactérias, por vírus, por germes. Bem, só com essa descoberta foi possível curar muitas doenças. Assim, bilhões de pessoas, eles podiam ter uma vida mais longa, mais saudável, tranquila, porque eles tinham confiança de que eles seriam tratados no caso de um surto epidêmico. Mas vamos colocar as coisas assim, às claras, né? Vamos colocar as coisas às claras. As pessoas, elas estão tão envolvidas com esses ciclos epidêmicos que quando não se sabe a resposta ou não entende como acontece uma doença, então surge esses alvoroços e às vezes até nós mesmos somos contaminados mais do que o próprio vírus. O medo, a incerteza das coisas. E existem outras perguntas que elas são tão importantes e que há necessidade de nós pararmos para raciocinarmos um pouquinho sobre esses assuntos. Por exemplo, o que você acha sobre descobrir verdades sobre assuntos que fazem diferença na nossa vida? Sim, verdades que podem mudar as nossas vidas. Por exemplo, considere essa pergunta que cala na minha mente, eu acho que também cala na sua, né? Quem é Deus? Muitas pessoas, elas acham que Deus, né? É aquele ser onipotente, onipresente, onisciente, e ele está presente em todos os lugares, mas pouco se sabe sobre Deus. Não importa qual é a religião que você pertence, se é uma religião dita como cristã ou não cristã, não importa, mas é importante nós sabermos quem é Deus. Outra pergunta que cala muito, por exemplo, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo quem é? As pessoas confundem Deus com Jesus Cristo, fazem uma salada aí, né? E não chegam à conclusão. Eles normalmente veem Jesus Cristo como um bebê nascendo numa manjedoura lá, ou então vê Jesus Cristo morrendo, um homem moribundo. Mas quem é Jesus Cristo realmente? E Jesus Cristo falou muito sobre o reino de Deus. Então, o que é esse reino? É uma coisa que está só na nossa cabeça? É uma coisa real? É um programa governamental? O que é o reino de Deus? Será que o Criador colocou no homem para ele estabelecer um reino na terra, como nós temos muitos governantes, muitos reinos, né? Será que eles são a solução para os nossos problemas? E o futuro? O que vai acontecer no futuro? Veja que são essas as perguntas que milhões de pessoas fazem. E milhões de pessoas já descobriram as respostas a essas perguntas. Então, mas como assim? É possível encontrar a verdade quando nós vamos procurar saber a resposta a essas perguntas que são vitais para as nossas vidas, no cotidiano, no nosso dia a dia? Talvez você pense assim: será mesmo que encontrar a verdade sobre algum assunto como esse vale a pena? Afinal, hoje em dia, né, está cada vez mais difícil saber a verdade sobre as coisas. Está cada vez mais difícil. Mas por quê? Porque quando você vai na mídia, nos telejornais, eles falam tantas coisas. Quando você vai num programa de um líder religioso, ele também fala tantas coisas, né? E muitas pessoas não confiam no governo, no comércio ou na mídia. Então por quê?
porque nós temos um histórico de não falar a verdade. Quando você entra num comércio, nem sempre ele vai falar a verdade sobre o produto, então você terá de descobrir a verdade, talvez com prejuízos econômicos. Quando você olha a mídia, por exemplo, falando sobre uma pessoa, sobre outra, nós não vamos tomar partido, porque não é o objetivo deste canal tomar partido de A, de B, de C, mas quando nós chegamos na mídia, ouvimos uma informação, daqui a pouco essa informação fica desencontrada ou até mesmo é colocada como uma informação mentirosa, que falta a verdade ou que oculta parte da verdade. Bem, daí então nós ficamos muito perdidos. Ou quando ouvimos um governo falar sobre outro governo, ou as discussões que existem entre eles, qual é a verdade? Quem é que está com a verdade? Por isso, muitos acham difícil saber se o que os outros estão apresentando, os fatos que estão sendo apresentados, eles são fatos reais ou apenas a pessoa está dando uma opinião pessoal. E quando uma pessoa está dando uma opinião pessoal, que eu possa dizer, nós estamos condenando algumas dessas informações até que ela seja realmente confirmada, ou até se é mentira. Se é mentira. E ninguém gosta de viver dentro de uma mentira. Com tantas informações falsas, então, sem saber em quem confiar, no que confiar, as pessoas, elas têm opiniões que divergem uma das outras, e muitas das opiniões, elas divergem até mesmo do que é verdade e, como eu posso dizer, se realmente existe uma verdade. Então, apesar desses desafios, é possível encontrar a verdade. Claro, é possível. Mas as pessoas perguntam assim, bom, se é possível encontrar a verdade, como? Como eu posso encontrar a verdade? Por fazer as mesmas coisas que você faz no dia a dia. Como assim? Quando você quer saber de algum assunto, de alguma resposta, quando você quer encontrar uma resposta, você faz perguntas, estuda, analisa, vai procurar a resposta. Por isso, nós temos que fazer uma busca pela verdade. E é isso que eu estou incentivando a vocês, a fazer uma busca pela verdade. E quando nós vamos fazer uma busca pela verdade, temos que questionar, ou talvez acrescentar perguntas e fazer pesquisas. De uma forma ou de outra, buscar a verdade é muito importante nos nossos dias hoje. Por exemplo, tem uma pessoa, não vamos falar o nome dela porque... mas vamos colocar o nome dela como, por exemplo, Jéssica, tá? Vamos colocar um nome aí. Ela disse o seguinte: minha filha, ela tem alergia a amendoim. A alergia dela é tão forte que até uma pequena dose, uma pequena quantidade de amendoim pode ser fatal. Então, por causa disso, Jéssica, ela tem uma necessidade, ela precisa ter a certeza de que o alimento que ela vai dar para a filha dela não vai fazer mal a ela, não vai trazer danos fatais à filha dela. Então, o que ela fez? A primeira coisa
que ela fez, como ela disse, a primeira coisa que eu faço é ler com cuidado quais os ingredientes que tem nesse alimento quando eu vou comprar no supermercado. Então, só aí ela vai fazer uma pesquisa, até entra em contato com a empresa, com o fabricante, para garantir, com certeza, de que não existe risco para sua filha aquele alimento. Ela disse que ela pesquisava as fontes confiáveis para ter a certeza de que esse fabricante, ele, quando preparava o alimento, ou prepara o alimento que ela vai dar para sua filha, era um alimento preparado de forma segura. Talvez em todas as respostas que você busca no seu dia a dia sejam tão importantes quanto as como Jéssica procurou quando ia alimentar a sua filha. Mas você precisa usar um modelo para encontrar as respostas às perguntas que você tem em mente. Porque saber os fatos, pesquisar mais a fundo, ter a certeza de que a fonte de informação é confiável, é fundamental quando você tem que tomar uma decisão na sua vida. Então, esse método, ele ajuda você a encontrar respostas para as respostas mais confiáveis, para as perguntas mais importantes na sua vida. Como assim? Bem, como eu falei, existe um manual ou um livro que ele fala a verdade. É indiscutível esse assunto. E quando a gente procura a verdade sobre Deus, sobre Jesus, sobre o reino, sobre o futuro, nós estamos falando em fazer uma pesquisa, procurar a verdade dentro desse manual chamado Bíblia Sagrada. E sabe que Jéssica é essa que cuidava da sua filhinha com tanto amor, com tanto carinho. Ela usou esse método para encontrar as respostas àquelas perguntas que foram feitas: quem é Deus? Quem é Jesus? O que é o reino de Deus realmente? E o futuro? Então ela diz que ler e fazer uma pesquisa com cuidado ajudou ela a encontrar a verdade da vida a essas perguntas dentro da Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua casa, eu tenho certeza. Mas se não tiver, procure ter, conseguir. Hoje nós temos de forma eletrônica todas as Bíblias. Você pode abaixar para o seu celular, para o seu computador, seu tablet, para poder fazer as pesquisas mais profundas e encontrar a verdade. Até fazer comparação entre uma Bíblia e outra Bíblia, uma versão e outra versão, porque eles dizem: essa Bíblia é da religião tal, essa Bíblia é da religião tal, é diferente. Não é diferente. Eu já li diversas traduções da Bíblia, já fiz uma análise e uma comparação, e daí o que muda um pouco é apenas o linguajar, ou o período que ela foi escrita, ou um linguajar mais moderno, ou um linguajar mais arcaico. E aí poderemos encontrar as respostas a outras perguntas mais profundas. Por que existimos? Qual é a razão de eu existir? O que acontece, por exemplo, quando morremos? Veja que essa pandemia trouxe medo às pessoas da morte. Daí a gente começa a analisar os 4 pilares, que eu já falei nesses 4 pilares.
naquilo que eu creio, naquilo que eu penso, naquilo que eu falo. E a fé são coisas que elas se interpõem uma à outra. Ou, por exemplo, você já se perguntou por que existe o sofrimento na Terra? Tanto sofrimento. Já se perguntou o que Deus, se existe um Deus, o que Deus está fazendo para acabar com o sofrimento? Porque, embora os homens, os governantes políticos, procuram minimizar ou melhorar a vida dos seus súditos na nação que ele governa, se ele é assim um homem imperfeito, Deus, o que ele está fazendo realmente? Se é que está fazendo alguma coisa, não é verdade? Não, a pergunta que você tem que fazer, ou sim ou não. E como, por exemplo, a minha família, ela pode ser feliz. Num mundo tão caótico, com tantos problemas, como é que a minha família pode ser feliz? Encontrar as respostas a essa pergunta em lugares confiáveis é o importante. Então, o que eu quero dizer é que nesse programa que hoje eu estou considerando com vocês, nós vamos tentar responder nos próximos vídeos as seguintes perguntas. Eu fiz, entrei na chuva, é para me molhar. Então eu vou tentar. E vou tentar, como eu disse, responder a perguntas, por exemplo, quem é Deus? A pergunta é quem é Jesus? A pergunta, o que é o reino de Deus? E o futuro que vai acontecer. Mas primeiro de tudo, para nós iniciarmos essa nossa jornada, nós primeiro temos que ver por que podemos confiar na Bíblia. Por que nós podemos confiar que ela sempre fala a verdade? Caso contrário, é besteira. Eu vou estar falando ao vento. Então, entenda bem o seguinte. No próximo vídeo que eu vou postar, ele vai falar sobre esse assunto, porque que nós podemos confiar de que a Bíblia é um livro confiável. Ok? Vamos considerar, vamos cavar a história, vamos ver sobre alguns escritores, vamos ver algumas verdades científicas, porque todos estão procurando verdades científicas e usando a Bíblia de qualquer jeito, de qualquer forma. Sim, nós vamos com cautela, passo a passo, falar sobre a verdade e se ela pode ser confiável. Quando na realidade alguns dizem uma coisa, outros dizem outras, mas vamos tirar a religião e aquilo que de lado. Vamos os conceitos religiosos que eles talvez, como no passado não podia ser questionado, senão ia para a fogueira, era decapitado. Civilizações foram levadas ao extremo, muitas mortes ocorreram no passado por causa daquilo que era pregado, daquilo que era dito. Se fosse questionado, bem, muitas pessoas, civilizações quase foram extintas por causa disso. Por isso, vamos com cuidado. Vamos devagar dissertar sobre esses assuntos. Então, vamos ver a pergunta por que a Bíblia é confiável. E quanto a essa pandemia,
devagar. Já está sendo esclarecido e a preocupação já está sendo diminuída a respeito do vírus, porque o homem está entendendo um pouco melhor essa pandemia, e daí então alguns, se não forem orgulhosos, vão mudar de atitude. E se você confia realmente, se você tem fé no Criador, coloque a sua vida nas mãos dele e deixa que ele resolva todos os outros assuntos. Por isso que saber sobre o que acontece depois da morte, que nós vamos considerar lá na frente, depois de considerarmos sobre Jesus, sobre Deus, sobre o reino e sobre o futuro, daí nós vamos considerar esses assuntos, vamos mexer na ferida. Mas para podermos mexer na ferida, temos que entender um pouco a história, como esses assuntos vieram realmente à baila, em pauta. Daí então, nós podemos, na realidade, decidir. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam acalmar o seu coração, as suas ansiedades e os seus medos, e que também possam encontrar as respostas a essas perguntas. Eu não vou impor respostas, vocês vão analisar, porque aqui dentro, existe uma coisa chamada cérebro. Ele foi criado, feito para nós usarmos, para nós pensarmos, analisarmos, refletirmos e tomarmos decisões na nossa vida. E são essas decisões que fará a diferença entre a vida e a morte. Dê o seu like ou o seu dislike, não tem problema, não vou ficar magoado. Coloque as suas observações e venham comigo nessa grande viagem que é o homem em busca de Deus, e agora em busca da verdade em primeiro lugar, e daí daremos sequência ao nosso assunto primário, o homem em busca de Deus. Vamos percorrer religiões, conceitos. Vai ser uma viagem muito gostosa. Espero que você goste, e vou procurar sempre fazer um vídeo mais curto. Nós já estamos com quase 29 minutos. Muito obrigado por ter dado a sua atenção e compartilhe. Ajude outras pessoas a conhecer a verdade, para que elas possam encontrar a verdade. É o meu desejo a todos vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.